segundo o senhor Roberto, é como trabalhar, operacionalizar essas criações fluídicas. E isto passa primeiro por uma consideração em cima daquilo que a gente já tem de forma natural. Nós já temos o hábito de criações mentais, de criações fluídicas. O único problema é que a gente tem essas criações muito fortes quando elas são negativas. Todo mundo cria muito imagens fluídicas, mas é muito negativo. A gente tem muita fé negativa, a gente tem muita esperança negativa, a gente tem muitas reações naturais negativas. O que leva a crer que nesta encarnação, uma das funções nossas é exatamente fazer um ajuste nessa negatividade, trazendo para uma coisa pelo menos mais equilibrada. Quando alguém por exemplo, a gente está numa parada de ônibus, choveu, tem uma poça d'água, um carro vem e espana água em cima da gente, dificilmente a gente diz: Deus te abençoe e te ilumine os caminhos. Quando a gente é muito caridoso, a gente deseja um poste parado na frente dele. Ou seja, a gente cria uma série de projeções muito ruins. E por menos que isso repercute, porque é a nossa elaboração dentro do meio, é o nosso pensamento, muitas vezes com essa força dessa vontade negativa, a impedir ou interferir no campo dos outros. Se nós aprendermos a fazer isto de uma forma positiva, a gente transforma muito o conjunto energético que nos rodeia. E por menos que isso possa parecer, isto é muito. É mais ou menos como a imagem de um foquinho de luz dentro de um ambiente muito escuro. Quando o mundo todo está desestruturado, uma única pessoa sensata e bem posicionada, ela consegue produzir uma zona de equilíbrio muito forte. As nossas criações fluídicas, elas passam exatamente por esse equilíbrio, por esse padrão, para que as coisas se estabeleçam numa referência diferente. Isto é o sentido genérico. E no sentido específico do magnetismo, da cura, da terapia, existem ideias que são contraditórias e que a gente precisa pensar sobre elas. Tem um livro, que eu não vou me lembrar exatamente o nome agora, mas se não me engano é As Mãos Curam. Eu acho que é isso. Não é Mãos de Luz, não. Não é isso. É um livro que não é nem as mãos, não. As palavras curam. Apesar de que o trabalho dele é um trabalho magnético, não era necessariamente como o título sugere. Neste livro, este autor, que é um autor norte-americano, ele filho de uma família de presbíteros, ele foi seguidor de ir para a igreja regularmente, teve toda uma juventude como orientação presbiteriana, até que ele foi fazer medicina. Quando ele foi fazer medicina, ele naturalmente, diz ele, por conta daquele ambiente frenético de estudos, livros, e você começar a lidar com a matéria, você esfria muito o seu lado religioso. E ele diz que enquanto fez medicina, ele praticamente se ausentou de religião, de cultos e de tudo, e viveu ali focado na medicina. Depois que ele se formou, casou, família, preocupação total com esse lado da vida também, e ele dando pouca importância à religião. Mas ele percebeu que havia alguns pacientes que tinham uma melhora acima do que ele esperava. E isso se repetiu com alguns pacientes. E ele então resolveu fazer uma pergunta básica: você tem alguma crença? Você acredita em alguma coisa? Você faz algum preparo para o seu tratamento? E ele começou a ver que tinha uma condição que se repetia. Essas pessoas que tinham melhoras mais substanciais, elas traziam em si uma ideia de credo, de crença, de fé muito fortes.
E associados a isso, trazia a oração. Nesse viés, ele voltou a se lembrar do tempo de infância e juventude. E voltou para a igreja. E ele assistindo um comentário sobre o seja feita a vossa vontade. Quando ele ouviu isso, oração que ele já tinha feito milhões de vezes, naquele dia essa parte do Pai Nosso o tocou. Seja feita a vossa vontade. E ele disse, mas o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu fique curado, é que eu fique doente, é que eu passe por isso ou eu não passe. Como é que atua? Eu sou médico, eu estou interferindo na vontade. Então ele entrou num mundo de indagações sobre a questão da vontade divina. E ele levou isso adiante. Ele começou a fazer pesquisas. E aí começou a fazer uma pesquisa, como nos Estados Unidos usualmente acontece, pesquisas com uma metodologia científica. E ele selecionou no hospital onde ele trabalhava. O hospital tinha 2 alas. E ele programou com a faculdade, o hospital, a diretoria, para colocar numa ala pacientes com a mesma patologia, a mesma doença de pacientes em outra ala. E ele começou a fazer experiências para saber qual ala reagia melhor. E aí ele fez, dentro dessas pesquisas, ele fez todo tipo de hipótese. Pessoas que acreditavam de um lado, pessoas que não acreditavam do outro, pessoas independentes das crenças lado a lado. E depois ele começou a querer agora fazer a interferência via oração. Então ele colocava, para o lado direito, eu vou contratar pessoas, vejam bem, era contrato, para rezar, para essas pessoas ficarem boas das doenças que elas estão. E para esse outro lado ninguém reza. Ou seja, não havia aquele trabalho. O resultado daquele é melhor do que aquilo. Aí ele sofisticou o processo. Essa ala daqui só tem pacientes com tumores de tal tipo. Então vocês vão rezar para elas ficarem boas desses tumores. Essa área é a mesma coisa, só que não reza. Aí ele sofisticou o processo. Essa ala e essa, os dois têm o mesmo tipo de doença. Só que nessa daqui, as pessoas vão rezar para elas ficarem boas dessa doença. E objetivou a doença. E essa daqui nós vamos rezar para que elas fiquem boas. Sem especificação da doença. Aí veio a surpresa. Esse lado foi mais eficiente do que aquele. E aí ele começou a ir em busca dessa vontade divina. E ele chega numa expressão que é muito interessante, que ele diz que a oração, ela é atemporal e não espacial. E ele vai mais além, o livro é muito rico por isso. Ele chega num outro ponto que às vezes todo mundo quando fala nisso assim, isso é física quântica. Mas independente de física quântica, não física, a outra relação que ele chegou é de que, isso é muito curioso, a oração pode alterar o passado. Porque até então a gente pensa, a oração altera o hoje e altera o amanhã. O passado é inacessível. Era. Porque, e aí ele começa com as evidências mais simples. Leva você a relembrar o momento. Naquele momento ele tira as impressões que você tinha e você passa a rever o seu passado com outros olhos. E portanto, para você, o seu passado se alterou. E isso a psicanálise faz, isso tem outras terapias que fazem, mas não com a sutileza como ele chegou. Porque ele chegou isso através da verificação de dados. É aqui onde eu digo que a gente tem uma bifurcação de ideias. Eu tenho um paciente com câncer. Eu vou tratá-lo sabendo que ele tem câncer e vou tratar o câncer? Ou eu vou tratá-lo pensando que ele não tem nada ou que o que é que ele tenha vai ficar curado sem fazer nada objetivo? Porque chegamos nesse momento. Se ele está certo, significa dizer que eu trabalhar objetivamente não é o ideal. Ou não?
Mas, por outro lado, nós sabemos que tem coisas que, se você não for objetivo, você não chega onde você quer chegar. Primeira grande abertura que vem disso tudo é: até que ponto eu acredito e aceito a vontade divina? Esse é o primeiro ponto, que aparentemente é simples, mas é de uma complexidade enorme. Como é que a gente pode aceitar a vontade divina se a gente não sabe que vontade é essa? A vontade dele é que eu fique doente, ou a vontade dele é que eu procure sair da doença? Qual é a vontade divina? A vontade divina é que eu passe na minha faculdade, ou é que eu não passe e siga um outro caminho que não tem nada a ver com o estudo? Como é que eu vou saber? Então, essa subjetividade que nós podemos dizer, essa transcendência, é que é o ponto difícil da gente chegar. Por outro lado, existe um filósofo bem rasteiro, bem simples, bem comum, que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele. Filosofia de para-choque de caminho. Que, por incrível que pareça, nos coloca de novo no cerne dessa questão. Eu não sou Deus, mas eu sou filho dele. E se eu sou filho dele, qual é a extensão das minhas possibilidades? Então, eu tenho uma pessoa com câncer, eu tenho uma pessoa com uma disfunção neurológica grave, eu tenho, muito bem, eu vou fazer o quê? Vou rezar e que seja feita a vontade de Deus. Funciona? Funciona. Se você conseguir chegar neste diapasão, vontade de Deus. Será que a gente consegue? Talvez seja difícil. Mas se eu tenho uma possibilidade de agir diretamente, por que não agir? Porque se a gente tomar todo o genérico como solução, a gente nunca mais iria fazer nenhum estudo específico de coisa nenhuma. Talvez o genérico me peça o aprofundamento do específico, para que depois eu entenda o genérico. Quantas vezes a gente viveu a vida toda teimando com uma coisa, e um belo dia, quando a gente termina desse longo percurso de teimosia, a gente, nossa, como é que eu não vi isto? Estava ali o tempo inteiro. Então, se você tem um paciente com um ponto objetivo a ser tratado, qual é a melhor produção? A fusão da vontade divina na vontade da atuação objetiva. Porque, como ele colocava, voltando agora para aquela pesquisa, ele colocava pessoas para rezarem sem qualquer envolvimento emocional. Isto é uma coisa: eu vou rezar por vocês, mas eu não sei quem é vocês, então eu vou fazer uma oração sem o envolvimento, sem o envolvimento direto com quem vai ser atendido. Então eu faço aqui uma oração: Senhor, protege este grupo. A depender da minha frequência, eu abro espaço para uma melhor frequência. O que é diferente se de repente o meu filho, ele está pedindo a minha ajuda, eu sei o que ele tem e o que eu posso fazer. É totalmente diferente. Mas isso não me exime de, quando tratar o meu filho, eu fazer esse nível de conexão. Então, que no momento aparenta ser duas situações que são antagônicas, na realidade, elas são convergentes. A gente precisa ter as duas grandes vertentes. Eu tenho a força que move o passado, o presente e o amanhã, dentro da vontade divina. E eu, como elemento desta vontade, faço uma parte que a mim me cabe. E aí eu entro no processo. Alguém diz assim: isso tudo é filosofia. Sim, o Espiritismo é filosofia, então vale a pena ser pensado. Então a gente deve pensar, amadurecer e trabalhar nessa direção. Do contrário, a gente vai se perder. Allan Kardec, naquele texto que a gente passou no primeiro momento, dá para ficar bem claro que muita gente faz tudo e não resolve. Faz tudo que sabe, mas não resolve, porque está faltando alguma coisa. Se não tivesse faltando nada, já estaria resolvido. A gente aprende que dispersivos são movimentos rápidos. Então você está muito congestionado fluidicamente, energeticamente.
Que tal você ligar um ventilador na sua frente? É um movimento fantástico. E por que não resolve? Porque não é isso que vai movimentar a carga energética. Essa carga energética, para ser movimentada, ela pede uma ação do mesmo campo, que é uma ação magnética. Então, essa coerência que é tão óbvia, tão lógica, parece que às vezes ela nos falta. Então, eu tenho uma pessoa com um tumor. Primeiro ponto, a parte da abstração ou da transcendência. Eu vou entrar em relação com o divino. Ah, mas quem sou eu para entrar em relação com Deus? Olha, se você não conseguir entrar com Ele, você não entra com mais ninguém. Porque Ele foi o teu Criador. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil porque a gente não se acostumou a isso. A gente está ainda esperando até hoje que Ele venha. E o que a gente faz para a gente ir? Então, a primeira conexão é uma conexão psíquica profunda, ou espiritual, que é o termo mais apropriado. Ah, eu vou aplicar paz, eu não quero nem saber. Coloca ali, eu já vou, você tem mesmo o que quer tratar, e eu já vou lá e trabalho. Uau! Sem qualquer conexão. E a vontade de Deus, como é que você vai considerá-la? Vamos dar aqui um exemplo do que seria a vontade de Deus. Você vai a um médico porque está com uma dor. O médico te examina, pede uma série de exames. Resultado, nada. Ele diz, olha, eu vou lhe encaminhar um outro colega que é especialista nessa área. Você vai, leva os exames, diz, ah não, mas está faltando mais esse e este. E ele examina tudo e diz, olha, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada. Eu acho que você deveria procurar agora uma outra especialidade. E você vai. E vamos que você rode 5 médicos com 5 especialidades, todos eles muito capacitados, e não chegou a nenhuma conclusão. A vontade de Deus, portanto, é que você continue doente. Ótimo para você? Não. Claro que não. Como é que eu posso aceitar Deus querendo que eu fique doente? Deus está querendo que eu descubra, tanto que eu já fiz a minha parte, procurei 5. Será que eu não tenho mais um, ou mais um outro caminho? Aí começa a aparecer a vontade de Deus. Aí aparece você como magnetizador aqui do Regeneração. E você vai aplicar um passe. E descobre que a pessoa tem uma disfunção que não é normalmente detectável pela metodologia clássica da medicina. Será que você não era o elemento da vontade que estava faltando? E se você é um elemento da vontade divina, o que é que você é? Pense isso, você é o elemento da expressão da vontade divina para aquela pessoa, naquele caso, para resolver aquilo. Mas a gente acha que não, veio para cá porque está precisando, eu estou aqui para servir, vamos que vamos, e você não amadurece, que você precisa estar num status emocional, psíquico elevado. Nada de social, nada de querer aparecer, nada de coisa nenhuma. Um status profundo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiro, é que eu descubro que você tem uma coisa que está implicando nisso tudo que você está sentindo. Então você tem que mergulhar nisso. E é um mergulho interior. O que impede que a gente se descubra. Porque não é sair para fora. É redundante em português, mas é literalmente entrar para dentro. É uma viagem. Onde você vai procurar agora não o Deus lá de fora, mas o Deus do seu mundo interior. Porque é Ele quem vai lhe mostrar a vontade. O que a mim me impressiona muito é que hoje existem terapias que são dadas em cursos e lhe diplomam e lhe dão autoridade para você receber dinheiro. Para você encontrar o canal direto com o Criador e o Criador te dá a resposta que a pessoa precisa. Nossa, mas isso a gente precisa agora fazer um curso fora para poder entender? Quando a gente já poderia entender por natureza. E a pessoa está lá com um problema no coração. Imaginemos um problema comum, obstrução de um vaso. O que eu vou fazer?
Lógico, um vaso obstruído, a primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é desobstruí-lo. Mas como é que eu desobstruo um vaso cardíaco? Sim, leva para o hospital, faz um cateterismo para conferir, depois mete um stent, o stent distende aquilo tudo e está resolvido o problema. Ótimo. Mas no lugar não tem médico para isso, não tem stent, não tem hospital, a pessoa não tem dinheiro, o SUS não está atendendo e a pessoa está lá. Magneticamente você pode fazer alguma coisa assim. Como é que o stent faz? O stent entra no vaso, chega lá e ele abre, ele força as paredes do vaso e ele fica travado aqui nessa posição. Resultado, antes estava passando 18% de sangue, quando você termina de fazer esse procedimento, já chegou ali nos 90 e tantos por cento de passagem. Ou seja, o coração que estava subirrigado, repentinamente ficou bem irrigado. Eu não tenho um instante energético, não tenho. Posso criar? Posso. Como assim? Assim mesmo. Só que você não vai conseguir criar em linha de fabricação. Você não vai chegar num paciente e dizer, deixa eu ver. Então, aqui tem um vaso, está aqui entrando no coração, essa horta aqui, opa, bem aqui tem uma obstrução. É isso. Me dá aí um stent, por favor. Vai lá no gabinete energético, pega um stent fluido e joga lá dentro. Isso não existe. Claro que não existe. E que vai ser muito difícil um dia a gente contar com isso, está longe. Mas o que você pode fazer? Você pode energeticamente entrar no vaso, encontra o ponto de obstrução e você começa a criar uma energética que vai comprimir o vaso a se abrir, ou seja, vai estender, ou, e aí entra um mundo de hipóteses, você vai lá e naquele lugar você vai colocando uma energia, um fluido que vai interagir com a camada que está causando a obstrução, provoca queimas lentas. Por quê? Porque isto vai entrar na corrente sanguínea e não pode simplesmente sair desse ponto e obstruir outro ponto lá na frente. Então, para eu prevenir isto, eu tenho que pensar que além de fazer essa soltura dessas gorduras que ali estavam, eu tenho que envolvê-las de tal maneira que ela não pare em outros pontos. Ou ainda, posso fazer com que elas vá se dissolvendo dali e vá se implodindo. Ou posso pegar as teorias de Deleuze e fazer arrastamentos para que ela não vá pelo fluxo natural e eu tire a zona, o fluido, da zona em que está e projete para um órgão de experimento. Espera aí, isso tudo é absurdo? Existem essas possibilidades? Primeira coisa, ou você acredita ou você duvida. Se você duvida, é melhor você não tentar. E se você acredita, se dispõe a investir. Eu tenho um amigo, magnetizador lá em Natal, que ele teve um problema cardíaco muito sério. E os médicos disseram para ele que era um caso cirúrgico muito rápido, num prazo muito curto, porque ele estava correndo riscos. E ele me procurou, muito meu amigo, inclusive ele faz estudo conosco lá em casa, e ele chegou e disse, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. E aí tínhamos terminado o estudo, aí ele trouxe um calhamaço de exames desse tamanho. Ele disse, olha como é que está meu coração. E ele disse, mas rapaz, você nunca falou nada disso? Ele disse, não, já foram sintomas de desconforto, mas quem é que não tem e tal, e os médicos sempre se assustam demais, eu acho que não é isso tudo. E aí eu fui olhando os exames dele, eu disse, cara, você está correndo risco. Eu disse, não, mas eu vou fazer uma cirurgia, já está marcada. Daqui a 20 e poucos dias eu vou fazer a cirurgia. Eu digo, mas então está na hora da gente ajudar, cara. Não vá fazer essa cirurgia descoberta. Porque você vai correr risco, é uma cirurgia de alto risco. Ele disse, não, eu sei, mas não vai dar nada não. Eu digo, bom, ainda bem que você tem esse ano. Todavia, a prudência manda que você tome cuidado.
E a partir dali a gente começou a fazer passe dele por todos os dias. Os dias que eu estava viajando, um companheiro ia lá e atendia ele. Ele fez a cirurgia, teve que fazer a cirurgia, e lógico, o médico tomou uma sombra, porque os exames diziam uma coisa, e quando você chega para fazer a cirurgia já tem uma outra realidade. E uma realidade que não muda tão rápido. Em menos de um mês você não consegue mudar, em tese, você não consegue mudar tanto. E ele tinha mudado. E aí veio a parte que impressionou mais ainda, não só ele, os médicos, como também a parte de enfermagem. Foi aquela daquelas cirurgias que se abre o tórax praticamente todo. O sangramento foi baixíssimo. Depois de costurado tudo, não teve nenhum ponto infeccioso. Ele não teve nenhuma dor em nenhum momento, nem pré, nem durante, nem pós-cirúrgico. O prazo para ele sair do hospital, via de regra, variava de no mínimo 7 dias, mas o convencional são 2 semanas. E ele no segundo dia estava de alta. E a extensão do estrago cardiológico que ele tinha estava totalmente reduzida. Quando ele saiu, conversando com ele, ele disse: já você não sabe o que acontece. Se a gente tivesse feito mais um mês de cirurgia, eu não precisava fazer a cirurgia. Eu digo: você acha? Eu disse: eu tenho certeza. O problema foi que eu segurei o assunto muito tempo, porque pela mudança que houve, de quando eu fiz o exame que determinou a necessidade urgente da cirurgia, até a cirurgia, o que mudou, com mais outro tanto, não tinha mais motivo. Eu digo: muito bem, você fez, foi necessário, mas o pós-operatório seu não existe. Tanto que o caso dele foi apresentado depois de um outro congresso, porque é absurdo o que aconteceu, desde a regeneração prévia, como o coração reagiu pós-cirúrgico e como ele, como paciente, reagiu. E o que se trabalhou? Criações fluídicas. Então você tinha ali um vaso com danos violentos, eu não sei os termos técnicos, me perdoe porque eu não sou da área, eu sou engenheiro de formação. Mas os vasos estavam extremamente frágeis, podendo romper a qualquer tempo com nenhum esforço, então por isso ele não podia fazer praticamente nenhum esforço, porque qualquer exercício mais forte que ele fizesse poderia ser suficiente para estourar o coração por dentro. Tinha placas, inclusive uma dessas placas o defendeu, porque por conta da placa não houve o rompimento de um dos vasos, isso por conta dos relatos médicos. E quando ele vai para a cirurgia, as placas estavam reduzidas e contidas, e a parte menos sólida, ou seja, menos consistente dos vasos, estavam praticamente enrijecidas. Porque esse foi o trabalho que foi feito por indução magnética. Mas como é que é essa indução? Você vai ter que ir lá no ponto, vai ter que trabalhar o ponto, fazer todo um processo de energização ou de magnetização para recompor as estruturas. Mas muitas vezes a gente duvida e outras vezes não dá tempo para que aconteça, porque a gente queria ficar curado, mas numa única sessão. E você tem um problema complexo, com pouca habilidade de quem trabalha, porque dificilmente tem gente trabalhando magneticamente isso todos os dias, e você quer que isso seja resolvido num estalo, não tem condições. Então é preciso dar tempo ao tempo, é preciso agir, mas é preciso ter certas habilidades. Então algumas pessoas pensam em fazer criações fluídicas do nada. Não, a pessoa tem ali uma obstrução. Então eu vou lá, passo o meu fluido, pronto, chegou na obstrução, agora eu vou empurrar a obstrução para frente, desobstruir, e a pessoa morreu de embolia. Como assim? Lógico, você tirou um bolo de alguma coisa que estava num lugar, era perigoso, mas estava parado, e você soltou aquilo dentro do sistema.
Então não é simplesmente a gente idealizar a coisa muito boa sem pensar na consequência. Por isso é que eu coloquei aqui uma série, que para quem ouviu pela primeira vez, ficou assim, peraí, o que ele disse aí? Ele disse um monte de coisa de uma vez só. Sim, eu falei, colocar um fluido que dilua aos poucos, que encaminhe isso de tal maneira que não estacione no outro ponto, com a possibilidade de você fazer uma transferência direta para um órgão de experimento. Eu tirar uma coisa, vamos imaginar, de um vaso cardíaco e colocá-lo numa bexiga, como é que eu faço isso fisiologicamente? Não faço. Fisiologicamente é difícil, porque você vai ter que entrar em todo o processo natural para que isso transite. Mas aí vamos pensar numa sessão mediúnica de transporte. Esse copo de repente desaparece daqui e surge lá naquela outra mesa. Ninguém vê na hora que esse copo é transportado. A gente vê o copo aqui e vê o copo lá. E o que foi que aconteceu com este copo? Os espíritos dão uma das explicações como sendo o copo envolvido de fluido vital. O espírito atua no fluido e leva daqui para lá. Como este levar não é no sentido físico da nossa percepção, e sim no sentido físico da percepção espiritual, ele praticamente desaparece daqui e aparece ali. Ora, os espíritos conseguem fazer isso. Tem poucas reuniões para esse tipo de experiência, mas quantos registros a gente tem? A literatura de Bozano, a própria literatura de Leon Denis, monta um monte de casos desse ao longo da história. Então, se eu consigo tirar esse copo daqui, levar lá para o fundo, quem foi que disse que eu não consigo tirar um bloqueio cardiológico e levar direto para a bexiga, ou levar direto para o reto, ou levar já direto para o canal de experimento urinário? Quem foi que disse que eu não posso? Só que vai me dar mais trabalho. Vai me dar mais trabalho, mas vai me evitar riscos que muitas vezes são complicados. Tem uma amiga que quase desencarnou. Ela foi fazer uma viagem muito longa e começou a ter trombos nas pernas. E ela foi numa enfermaria de um hospital de emergência, e a pessoa quis forçar para que aqueles trombos andassem e não ficassem ali parados nas pernas dela. Ela quase morreu. Porque um trombo daquele entrou para o músculo cardíaco, ou entrou mesmo para o pulmão, você está perdido. Será que como magnetizadores a gente vai ter que cometer esse mesmo erro para depois descobrir que poderia ter pensado melhor? Em magnetismo, a gente faz muito lá em Natal isso. Muito, que eu digo é força de expressão. Muito porque não só fez uma vez nem duas, já fizemos várias. Pessoas com determinados problemas físicos, e vamos fazer aqui bem objetivamente. Uma pessoa com um problema de pancreatite. Você consegue tirar a parte que está gerando todo o processo inflamatório, e em vez de colocar agora num sistema digestório para ele ser expelido, correndo alguns riscos de contaminação em outros ambientes, você tira dali e joga direto no reto. Se você consegue, pode dizer com total certeza ao paciente: quando você for defecar, observe suas fezes. E o seu nível de segurança vai ser tal que você pode dizer: vai vir com sangue preto, pode vir com muito muco. Dependendo do que você tratou, você sabe até o que vai acontecer. Num caso específico desses, pancreatites, tirado a parte de inflamação e levada diretamente para o reto, a paciente foi informada. Você vai ter vontade de ir ao banheiro, e muito provavelmente na primeira defecação que você fizer, você vai empestar o ambiente de mau odor, porque vai vir um índice de podridão insuportável. Ela disse: vire sua boca para lá. Tudo bem? Tudo bem. Terminou o passe. Isso foi lá no Leno. A pessoa tem que fazer uma segunda entrevista.
Tinha outras pessoas, ela teve que ficar esperando a vez. E no que ela está ali esperando a vez, começou a sentir uma cólica. Para quem conhece o leão é um espaço bem amplo, bem mais amplo do que este aqui. E os sanitários ficam lá no final. E o negócio foi apertando, ela chegou e disse, parece que é a sina da boca suja. Vou ter que ir lá. E foi. Quando ela saiu empestando o ambiente todo. Mas veio com força. Era aquele negócio, a fossa subiu, porque o negócio não bagunçou o banheiro, bagunçou o ambiente. Foi o quê? É um processo de criação fluídica. Não é que o odor foi devido a isso, mas sabe-se lá, porque eu não sei, porque eu não sou da área, era nítido que aquela remoção iria provocar algo do tipo. Ela depois, no caso, esse caso foi exatamente comigo, essa senhora chegou para mim, o pior tudo uma senhora, né? Porque quando é um jovem, tá, o jovem ele tira isso de letra, mas uma senhora, e dessas senhoras bem recatadas, até para você dizer o que pode acontecer, você tem que pensar bem nas palavras. Talvez não aconteça nada, mas pode ser que você tenha assim uma vontade. E o banheiro, eu não pode dizer nem defecar porque ela se assusta, tem que dizer assim aos pouquinhos. E aí vai sentir assim, talvez saia assim um pouco de muco, algum sanguezinho, e um odor um pouco forte. Mas aquilo já não tem um odor muito agradável, né? Sim, senhor, estou entendendo, tem sério. Eu digo, Jesus, a mulher ela estava nervosa, porque um diálogo às vezes é simples, mas às vezes é difícil. A mulher, quando saiu de lá, por infelicidade dela, eu ia saindo de uma cabine e olhei para ela de frente. Que eu olhei para ela, ela fez assim. Aí eu fiz assim. Jesus Cristo. Era um negócio, mas era uma onda. Ali naquele dia eu entendi como foi que Moisés conseguiu separar as águas. Porque era uma força violenta, um negócio brutal. É uma criação fluídica. Mas só que isto não é uma brincadeira. Isto é algo muito sério. E aí, nada disso seria interessante se depois ela continuasse com a pancreatite. Ou então, se ela depois tomasse um batalhão de medicamentos e fizesse muitos exames durante vários dias e o negócio continuasse. Interessante é que ela chega e vai fazer um outro exame. E o médico diz, o que foi que você fez que desapareceu? Eu acho que ela não contou para ele. Eu acho que ela não chegou a expressar exatamente o que foi que aconteceu no fenômeno. Até porque fica difícil você chegar para o médico e dizer, olha, eu fui receber um passe, e aí depois do passe eu estava curada. Porque normalmente a gente só conta assim, não dá para contar os detalhes intermediários. Então é necessário às vezes que a gente tenha algumas percepções do que a gente vai fazer. Eu falo muito da necessidade de todo magnetizador ter uma boa noção de anatomia e de fisiologia. Mas junto logo, bem coladinho com isso. Não pense que a fisiologia energética, a fisiologia magnética é igual à fisiologia do corpo humano. Não é. Porque se fosse pelo corpo, apenas a fisiologia orgânica, então tudo iria ter que seguir sempre o mesmo modelo. Mas a gente tem essas condições. E o grande orientador para isso, pelo menos de forma intuitiva, foi Deleuze. Quando Deleuze começou a falar dos arrastamentos. Se alguém tem uma dor alojada num determinado ponto, arraste essa dor para uma extremidade. Mas olha, se eu tenho uma dor aqui e essa dor é causada por uma descompensação que eu sei é cardiológica, como é que eu vou tirar essa dor simplesmente arrastando, se o problema continua? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é, mas apesar do foco continuar, eu consigo arrastar a dor. E a terceira, se eu consigo arrastar a dor, então eu consigo arrastar mais alguma coisa. Isto é criação fluídica, arrastamentos.
Só que Deleuze, ele não fala criação fluídica, ele simplesmente fazia o fenômeno. E ele, inclusive, vou aproveitar e deixar isso aqui registrado, que teve pessoas que já estudaram e sabem, mas tem outras que vai ler e não vai perceber. Deleuze recomendava muitas vezes que alguns arrastamentos fossem feitos até as articulações. Ele mandava muito, por exemplo, se você tem uma dor superior, ou seja, acima do umbigo, você arrastaria. Se for acima do peito, você arrasta pelos braços. Se for abaixo do peito e até o genésio, ele recomendava que você arrastasse até os joelhos e depois fazia um novo arrastamento do joelho para fora, ou seja, do joelho até além dos pés. Na época ele não percebeu isso. As articulações, elas são atrativas para cargas energéticas. Se você tira uma carga energética descompensada e põe uma articulação, depois você vai ter mais trabalho. Quando alguém inadvertidamente treinando para em articulações, vai ver muitas pessoas que se sentem como que tivesse cataleptizado determinadas partes do membro. Então, muitas vezes, você parando na bacia ou parando no joelho, a pessoa fica com a perna doendo muito e dói muito e fica imobilizada. Às vezes até inflama, e inflama visível. Não é uma inflamação que você está deduzindo, não, ela inflama mesmo, incha, por conta dessas atribuições das articulações. Então, Deleuze, na sua época, ele não chegou a perceber isso. E talvez porque, como ele fazia de contínuo, ele ia até o joelho e depois arrastava o resto, e depois ele fazia os arrastamentos completos ou os alinhamentos, então não dava tempo. Por quê? Porque ele era um grande magnetizador, ele tinha um potencial magnético muito forte. Então, para ele era fácil movimentar. Hoje, a nossa sugestão já é diferente. Se você vai fazer algum arrastamento, arraste para um ponto que não seja de grande atração. No caso, se é de você parar no joelho, pare na coxa. Porque da coxa é mais fácil você retirar do que no joelho. Ou então, quer ir mais além, pare no meio da perna e não uma articulação. Só que isso são situações que a gente vai vendo à medida que vai vivendo, vai praticando. Mas vamos para o nosso foco. Eu vou arrastar algo de um ponto para outro. Eu posso arrastar contrariando a fisiologia? Posso, desde que você tenha o domínio. Quando nós fazemos seminários do tato magnético, um dos exercícios que eu faço com as pessoas é: aqui tem uma carga energética sua, ou seja, você vai numa pessoa que está treinando com você, você põe um fluido num determinado ponto. Normalmente a gente, quando faz esse exercício, só com o exercício, a gente pede que a pessoa coloque ali um fluido por 1 minuto. Então você faz aqui, por exemplo, uma imposição de 1 minuto. Depois, lógico, por favor, este exercício ele já vai acontecer depois de a gente ter feito uma série de outros. Ninguém quer fazer isso começando por aqui, não. Estou só exemplificando. Então, depois que você pousou essa energia aqui, vamos imaginar 1 minuto, você vai ficar 1 minuto sem fazer nada, se afasta um pouco e deixa aquela energia no ponto. E depois de 1 minuto você vai procurar a energia que você colocou. Se foi num ponto de baixa circulação, como por exemplo é um braço, um antebraço, o natural é que esta energia esteja quase toda ali, sem ter se espraiado. Já não pode fazer isso num centro de força, porque naturalmente ele já se interrelaciona com outros. Então você vai, pega aquela energia. Por que eu posso dizer você pega? Porque ela é sua, não é uma energia do paciente. Foi você que colocou, ela é sua, e você tem que saber identificar essa energia sua, que é a parte anterior dos exercícios até chegar aí. Então você está com a sua energia. Agora pegue a sua energia, por exemplo, você colocou aqui no meio do antebraço e vai levar agora para o outro. E aí você tem várias hipóteses. Você pode pegar daqui e tirar direto. Só que eu tirar daqui e passar direto, fisicamente, o que está acontecendo? Imagina se eu coloquei a energia aqui
E eu vou pegar essa energia, por mais que eu leve ela aqui para fora, eu vou passar por cima, pelo menos, do cardíaco e do gástrico, até chegar aqui. Centro vital é atrativo. Isso como via de regra. Nem sempre ele atrai, mas ele é atrativo. Você vem passando com uma carga energética, esses centros tendem a puxar. Ainda que eles estejam bem, eles tendem a puxar. E você chega do outro lado. Depois que você chega do outro lado, você tem que parar de novo e depois ver. Eu trouxe 100% do que estava lá? Pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, perfeito, você conseguiu. Não é simples, mas você conseguiu. E se você não conseguiu, onde é que ficou o fluido que não chegou? Quanto ficou lá, que você não conseguiu tirar mais? Quanto foi atraído por outras zonas ou órgãos? E que repercussão isso vai dar lá na frente? Mas aqui tem uma grande lição. Eu posso tirar de um braço para o outro, sem entrar no sistema fisiológico. Se isso é possível neste exercício, é possível em outras condições. Um outro caminho que é muito comum e que normalmente eu também faço nos cursos é: está aqui o fluido, você agora pega e ele tem a total certeza que você segurou todo, está aqui com você, muito bem. Suba pelo braço, atravesse por cima e desça no outro braço para o mesmo ponto. Os riscos agora são maiores. Por quê? Porque você vai passar em grandes articulações, pelo menos duas grandes você vai passar. A depender de por onde você passa aqui, você vai pegar uma terceira articulação pesada. Você vai passar por cima do laríngeo, você vai passar por cima do cardíaco. E você vai ter atrações aí muito fortes. Será que a gente consegue passar desse jeito para o outro lado? Consegue. Mas se não conseguir, onde é que ficou estacionado esses fluidos? Lógico que a gente não vai deixar o paciente sofrendo, mas na maioria dos casos, se você deixar ali uns 10 minutos sem fazer nada, aí você vai ver o paciente: olha, esse meu braço aqui está morto, eu não estou conseguindo mexer no meu braço. Essa energia foi atraída pela articulação. Nossa, eu estou com uma palpitação, estou sentindo que meu coração vai sair pela boca. Ou então estou sentindo que meu coração vai parar. Provavelmente um quanto indevido para no cardíaco. O mesmo no laríngeo. Pegou o laríngeo cheio, ou pegou outra articulação. Isso no mínimo. Óbvio que num curso, num treinamento, quando acontece isso, é bom para a gente verificar que é real. E aí a gente vai aprender também como resolver. Mas isso é fruto de quê? De uma criação fluídica real. O teu fluido está ali naquele lugar que você colocou, e agora você vai pegar o teu fluido e vai transportar para outro lugar. Se você consegue fazer isso, o próximo passo agora é: tenho que identificar o teu fluido. Agora é o fluido do paciente. E vou fazer a mesma coisa. É um pouco mais complexo, porque o que é meu, eu tenho melhor afinidade do que com o que não é. Então eu vou ter que pegar agora uma carga energética diferente, descompensada, às vezes totalmente desorientada em termos de equilíbrio, e vou ter que levá-la para algum ponto. Em alguns casos, o melhor é que entre no ponto fisiológico normal. Em outros casos, é complicado. Um exemplo: uma pessoa tem um processo inflamatório em alguma zona do corpo, e é comum a gente usar como via de experimento as vias urinárias ou as vias fecais, né? É comum. Mas aí, se você sabe que o paciente tem problemas repetidos de infecções urinárias, será que vale a pena você jogar isso para ser excretado por esse canal? Provavelmente não. Por quê? Porque vai expor a pessoa a ter um agravamento de um outro problema. Você vai dizer: mas que bom, vai bebendo aquilo, você já não tem mais.
Aí a pessoa diz, é porque você não passa o que eu passo com o problema de infecção urinária. E aí você vai ter que trabalhar duas coisas quando você poderia ter trabalhado só uma. Então muitas vezes você vai tirar um problema que talvez fosse melhor ir pelas vias urinárias, mas por conta de algumas incapacitações você joga direto no reto, para nem ir contaminar mais nada que está por trás. Mas nas vias urinárias, normalmente a gente já põe direto no canal? Não, normalmente a gente usa bexiga. Ah, mas eu não sei se a pessoa tem um problema de bexiga. Não sabe? Não. Nem a pessoa sabe. E você não sabe? Não. E agora o que é que você faz? Desenvolva tato magnético para saber. Ah, mas assim fica muito complicado. Sim, o que tem que não é complicado nesse tratamento? Tudo é complicado. E como é que eu vou ter certeza, à medida que você for se desenvolvendo, vá prestando atenção. Um dia chegou uma paciente para você com infecção urinária. E ela lhe disse, olha, estou com infecção urinária que está ardendo, está queimando, e de 5 em 5 minutos eu vou, e quando eu vou eu peço para ir para o céu e volto. Muito bem, essa pessoa está ali para tu aplicar um passe. E aí o que você vai fazer? Ah, eu faço uns dispersivos e mando ele ir embora. Sim, você sentiu a região pelo menos? Não, eu não quis nem sentir. Pois perdeu uma grande oportunidade. Porque se você já está com um paciente e você sabe que tem um mal, sinta energeticamente o que aquele mal provoca em você. Porque tem pessoas que têm tato magnético natural. Você tem uma infecção, na hora que eu chego perto de você, eu sinto o reflexo da infecção em mim. Esse é simples. Às vezes é doloroso, às vezes é muito ruim, mas você sente. E quando você não sente, o que você vai fazer? Tem uma paciente que ela chegou para mim e disse assim, Jacó, eu queria que você me examinasse, porque eu tive agora recentemente e ela começou a chorar. Pois não, eu estou com um câncer de mama e é uma recidiva. Se é uma recidiva, vamos olhar isso com cuidado. E eu queria que você olhasse, Jacó, mas eu fiz os exames, só está numa mama. Legal, ótimo. A mulher deitou, quando eu comecei a fazer o tato, eu senti nas duas mamas. E não cabe nesse momento você pensar, isso é coisa da minha cabeça. Não pense, porque senão você vai descartar algo que é possível. Não descarte. Nem também se apavore. Comece a trabalhar a hipótese que você achou. Uma você já sabe, que a pessoa te disse, até não mostrou os exames, está aqui, ó. E a outra não tem nada. Aí você vai magneticamente e a outra está contaminada. Não vai precisar dizer para ela, mas você vai precisar trabalhar. Porque em magnetismo essa é uma das coisas mais gloriosas que pode acontecer. Você curar uma coisa que a pessoa nunca sofreu. Parece uma brincadeira, mas é uma bênção. Imagina você ter um tumor em processo de surgimento ou de somatização. E você evitar que isso somatize. A pessoa vai ficar com aquela sensação, como você disse que me curou de uma coisa que eu não tenho, obrigado, e vai sair rindo. E você ri, diz graças a Deus que não somatizou. É o caso. A pessoa está lá com 2 tumores. E pela medicina ela vai tratar quantos? E o outro? Não, o outro ela não tem, como é que ela vai tratar uma coisa que ela não tem? E aí o que a gente faz? A gente vai fazer primeiro o tumor aparecer para ela ver que tem e depois a gente matar? Tão pouco. A gente vai tentar eliminar aquele, é até mais fácil. Por que é mais fácil? Vamos lá, raciocina. Por que é mais fácil? Porque ele está numa estrutura perispiritual. A estrutura perispiritual é a mesma estrutura do fluido espiritual. Esse fluido nós atuamos nele pelo pensamento cheio de vontade. Eu mato ali muito mais fácil do que ele já tiver somatizado. Então eu posso conseguir grandes vitórias em processos que estão na estrutura do perispírito e ainda não materializados no corpo físico. Aí se eu, em vez disso, eu colocar na minha cabeça, não, acho que não tem, porque os exames disseram que não tem. Qual é o pensamento vencedor? É o que você disse, eu vou tratar mesmo não tendo, eu não tem e nem vai ter.
porque eu vou resolver. Não foi este caso, mas um outro caso de uma senhora que tratou lá na nossa instituição de um câncer que ela nunca teve. E ela só soube no dia que ela foi à médica para um exame regular, e a médica ficou chateada com ela porque ela tinha feito uma cirurgia sem ter dito nada para ela. E ela nunca fez cirurgia. Então ela fez uma cirurgia numa mama para tirar um tumor que ela nunca teve. E a cicatriz ficou na mama, interna. Só que ela nunca fez cirurgia. Foi tratado na estrutura do perispírito e muito provavelmente nem precisaria ficar marca. Talvez tenha ficado apenas como evidência. Você duvida? Pois está aqui a evidência. Somente para provar que é possível. Temos um câncer de mama. Aí no câncer de mama a gente vai fazer uma infiltração. Primeira pergunta, do quê? Você vai infiltrar o que dentro do câncer? Eu vou filtrar ali um nitrogênio. Sim, e vai resolver. Você acha que vai resolver? Não, eu não sei, mas eu acho que eu vou tentar. Sim, não é em você, né? Então você quer tentar. Se der errado, não é em você mesmo. Ou será que eu não deveria pensar um pouco, como é que eu vou fazer para resolver um câncer de mama, que é um dos mais comuns que a gente tem no dia a dia das cabines de paz? Vamos fazer o quê? Não, vamos fazer uma introjeção. Muito bem. Pergunta básica. Você sabe como é que é um câncer fisicamente? Como é que é um tumor de um câncer de mama? Você já viu alguma vez? Não, mas eu acho que é um negocinho assim. Pois não é um negocinho assim. Não, eu sei que parece um caranguejo, isso não é muito diferente de um caranguejo. E ele sai se ramificando e penetrando e crescendo, ele sai feito doido, comendo tudo que tem pela frente. E aí você vai lá, dá uma injeçãozinha de fluido e vai querer que isso tudo se apague. Vamos imaginar que sim, matou. E as ramificações todas vão para onde? Vão ficar ali guardadas de lembrança? Vão entrar no própria absorção orgânica? Mas você acha que o organismo está pronto para absorver aquilo? Não, mas vão ter os anticorpos que vão lá e vão matar tudo e vão colocar na corrente sanguínea e espelha. E a gente pergunta, assim, desse jeito? Tão rápido? Todas essas questões de criações políticas, elas precedem de uma reflexão. Todas, sem exceção. O que você vai fazer, como é que você pretende fazer e o que vai acontecer depois? Não é tão simples como a gente imagina. E eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, porque nós temos o hábito de achar que tudo é muito fácil e que, portanto, a gente pode fazer de qualquer jeito. Ou então, que tudo é tão difícil que não vale a pena fazer. E nem é uma coisa nem a outra. É possível? Não, mas um câncer eu curo fazendo concentrados energéticos. Ótimo, é um bom princípio. Um grande concentrado energético, sopro quente, ótimo. Então você vai fazer ali um sopro quente. Só que a pessoa não tem só mais um câncer, ela tem uma metástase que já se espalhou para os ossos, já se espalhou, pegou a visão, está entrando no cérebro. E aí como é que você vai fazer? Você vai fazer sopro quente na pessoa toda? Você acha que vai funcionar? Não, porque nesse caso talvez seja melhor até dar qualidade de vida. Ótimo, e como é que você faz para dar qualidade de vida a uma pessoa com tudo isso? Não, pelo menos ela não sentir dor. Ótimo. E como é que você vai tirar? Dor de osso, dor no olho, dor no cérebro, dor no peito, tudo está doendo. Como é que você vai fazer? Qual é a sua sequência para tirar essas dores? Aí eu não pensei nisso. Você pensou em fisiologia. Fisiologicamente você sabe que o sistema nervoso é quem manda todas essas informações para o cérebro. Que tal você começar a pensar, tirar o sistema de informação da dor? Mas só que você não pode tirar isso por inteiro, porque se a pessoa fica totalmente sem sensação de dor, ela vai se descompensar para o outro lado. Talvez alguém me diga assim, já que você está indo pelo caminho mais difícil que tem para estimular qualquer pessoa, porque você está mostrando a parte mais complicada. Mas não é por isso, é porque tudo isto tem uma responsabilidade no final. Nós temos uma responsabilidade muito grande.
Como é que eu vou me entender quando eu me propus a tirar tuas dores e não consigo? Será que eu vou ter cabeça para pensar por que eu não consegui? Onde é que eu estou falhando? Ou o que é que eu estou movimentando errado? E o que é isso? Criação fluídica. Então a criação fluídica não é somente você encapsular um tumor, não é você fazer introjeção de alguma coisa, não é você querer que o tumor sozinho morra, exploda, imploda. É um conjunto de situações e que vai se tornando sofisticado e ao mesmo tempo requerendo de você uma atenção maior, quanto maior o número de casos que vão surgindo. Porque é impressionante, você pegou hoje e tratou a dorzinha de um calo, deu certo, amanhã vai ser uma dor no pé, deu certo, depois é na perna, depois é na parte inferior dos membros, depois é no sistema gástrico, daqui a pouco é você todo. E depois já não é mais uma pessoa, são 5, são 20, são 538. Porque todo mundo sabe que quando alguém consegue dar a solução para determinados problemas, as pessoas vão buscar. Então, mesmo que a gente não pense nisso amanhã, e no agora? Não, mas eu estou no centro espírita, eu não tenho espaço, não tenho cabine, não tenho tempo. Sim, mas você está com doente na sua casa. É teu tio, é tua irmã, é teu amor. Como é que eu vou mover tudo isso agora? Essa é a situação que você não tem mais como fugir. No centro espírita não me permitem. Isso é tão bom. Um dia a gente não vai agradecer muito isso. O centro não permitir, porque não permite, então a culpa é deles. Parece que a gente consegue ir para casa dormir em paz. Mas quando o problema está dentro de casa, aí você não tem jeito. Quando meu filho gêmeo nasceu, que quando ele saiu da UTI, saiu da UTI de neonatal e foi para a UTI, no quarto lá, saiu da sala cirúrgica e foi para a UTI. Eu fui perguntar ao médico: doutor, e aí? Se ele sobreviver, vai ter vida vegetativa. Ali eu podia fazer duas ações: me revoltar e me apavorar, ou então dizer o que eu disse para ele: tá bom, então agora eu vou fazer a minha parte. Eu não sei o que ele pensou, mas eu sabia o que eu estava dizendo. E aí eu fui trabalhar meu filho magneticamente, lá dentro da UTI neonatal. Meu filho hoje tem 11 anos, é uma pessoa 100% normal, em tudo. Contrariou absolutamente todos os prognósticos de todo mundo. Do médico de plantão, do psicólogo, do neurológico, todo mundo ficou desrespeitado. Por quê? Porque tinha um tal de magnetismo que reverteu o processo. A vontade de Deus. Já pensou Deus mandar um filho com essa probabilidade para quem? Para um cara que estuda magnetismo? Qual é a vontade de Deus? Aqui que nego. Aí, vai lá. Você não estudou? Está aí a bronca agora para você resolver. Se você não resolver, ele vai ficar doente, mas a vontade é porque você não fez legal. Então é assim que funciona. Como é que nós temos as nossas boas criações fluídicas? Pensando tudo isso. E isso é um processo mental, de certa forma. Eu vou matar o tumor que está te matando. Então entre para fazer isto. Não com ódio, mas com convicção. Você não é bem-vindo neste ambiente. E eu vou fazer o que é preciso. Vou tirar a energia que está fazendo você comer tudo, vou te dar uma outra energia que vai fazer você revirar tudo isto. Quando a minha mãe desencarnou, eu passei momentos de muita tristeza, pelo fato de eu não ter conseguido permanecer lá encarnada. Só que aí, antes dela desencarnar, sem ela me dizer uma única palavra, porque ela estava em coma, ela disse: se prepare agora para aprender. Por quê? Se não era da vontade de Deus que ela continuasse, era da vontade de Deus que eu aprendesse, para que ajudasse a outros que viessem depois. Aí, como muita gente sabe, que eu já falei isso em muitos seminários, minha mãe, no auge de um coma, por uma enfermidade que foi extremamente inclemente, que foi a leucemia aguda. Quando ela estava melhorando o índice de leucócitos, ela me faz uma dupla pneumonia no hospital. E ali era uma situação muito complicada. E agora?
Se você vai tratar a leucemia, ela vai morrer agora por conta da pneumonia. Se você parar para tratar a pneumonia, o sucesso que você vinha obtendo na leucemia agora dispara. Aí eu vou trabalhar, tenho a primeira coisa, decidir o que eu vou fazer, porque não dava tempo de fazer as duas coisas. Eu conversei com ela, lógico que ela me ouviu em espírito, porque ela, como eu digo, ela estava em coma, inclusive. Eu disse, olha, muito engraçado o que a senhora está fazendo. Está achando pouco que a senhora já arrumou até agora, e agora me cria mais essa complicação. Então nós vamos resolver. Agora, segure seus leucócitos, porque eu vou ter que resolver o problema dos pulmões. E aí comecei a trabalhar os pulmões da minha mãe, muito forte. E já estava ali, em torno de uns 20 minutos eu trabalhava os pulmões dela, os pulmões dela não reagiam absolutamente nada. Eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Se os pulmões não reagem e os leucócitos estão aí pedindo ajuda, quer dizer que minha mãe vai morrer de hoje para amanhã? Em vez de eu me desesperar, eu olhei para as máquinas e eu disse, espera aí, eu não estou conseguindo trabalhar de fora para dentro. Que tal eu trabalhar de dentro para fora? Aí, em vez de fazer indução direto nos pulmões, eu passei a fazer a indução direto nos sistemas de respiração e de oxigênio. Coloquei os fluidos direto nos tubos, nas saídas dos tubos que entravam nela. E em vez de trabalhar agora ativa, dispersa, tal, não, fiquei só concentrando tudo através dos tubos. Mas fazendo o quê? Colocando fluidos. Que fluidos? Essa é a pergunta. Os fluidos que sejam suficientes para matar os bacilos que estavam ali em proliferação descontrolada dentro dos pulmões. 24 horas depois, quando eu chego no hospital, o médico que era encarregado da UTI, do plantão, ele chama, já pode vir a ver isso aqui. No dia anterior ele tinha me mostrado as radiografias dos pulmões dela totalmente cheios. E no dia seguinte ele diz, olha isso aqui, João. Você acredita que é a radiografia da sua mãe? E aí ele colocou as duas, uma do lado do outro. Um pulmão totalmente tomado e o outro, os pulmões limpos. Mas alguém consegue limpar um pulmão tomado por pneumonia em 24 horas? Sim. Eu consegui. E se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Através de quê? Criação fluídica. Você faz a indução do fluido. Se você tem que ter essas percepções, não estou conseguindo por este caminho. Que outro caminho existe? Porque do contrário a gente cruza os braços. Qual é o outro caminho? Qual é o outro recurso? O recurso é uma indução direta, já que indireta não resolveu. Eu fiz isso tendo consciência de que daria certo? Não. Mas eu tinha que encontrar uma ajuda. No final daquelas induções por aparelhos, eu percebo que o pulmão tinha reagido, os pulmões tinham reagido. Os dois. Nossa, foi uma acertada. Quando eu voltei à tarde, fiz de novo e senti os pulmões muito melhores. Mas eu não imaginava que no outro dia de manhã, quando eu chegasse, os pulmões estivessem limpos. Então a possibilidade da criação fluídica, ela é real. Ela é plausível, palpável e execuível. Agora, você tem que saber o que vai fazer. E tem que dar indução, tem que dar o condicionamento, tem que dar infiltração. Você tem que fazer o que seja necessário. Muitas vezes as criações fluídicas, elas vão através de um sistema que nós chamamos de introjeção magnética. Você vai introjetar uma carga energética ou várias para atingir determinados pontos. Em alguns casos, e são muitos, você tem que levar a carga energética até o ponto. Só que as introjeções, elas têm uma coisa que é mais difícil do que outra. Se você conseguir entrar no órgão, fica mais fácil. Se você vai fazer uma introjeção por fora do órgão, fica mais difícil. Como nesse caso dos pulmões. Por fora eu não consegui, eu vim pelo ar. Mas quando às vezes a gente trabalha um tumor cerebral,
Imagina um tumor cerebral lá dentro mesmo, inacessível inclusive a aparelhos médicos. Temos problemas no cérebro que não temos ainda hoje uma solução cirúrgica médica, por conta da inacessibilidade no ponto. Você pode acessá-lo por introjeção magnética. Como? Você vai procurar um ponto de acesso, e para isso é valioso das duas uma. Ou você tem muito domínio da anatomia neurológica, ou você tem um tato muito refinado para você saber por onde passar, que é um verdadeiro labirinto. Porque não é feito uma broca que você fura e vai direto. Muitas vezes você precisa percorrer. Muitas introjeções no cérebro são feitas a partir dos ouvidos. Então você entra no sistema auditivo e a partir daí você começa a acessar o cérebro até chegar no ponto onde você quer. Isto é uma criação fluídica. E é possível. E é realizável. E é tão real de um jeito que, se você, na hora da introjeção, bater em alguma zona de alta sensibilidade, a pessoa responde na hora. É muito comum, quando a gente vai fazer algumas introjeções no ouvido, a pessoa, por mais relaxada que ela esteja, daqui a pouco ela dá um curto-circuito, porque você bateu em alguma zona que não deveria ter batido. Ora, se isto gerou a reação, é porque a infiltração, ou seja, a introjeção, chegou no ponto. Mas como é que se faz uma introjeção? Isso é difícil de dizer. No meu caso bem particular, quando eu vou fazer uma introjeção, eu sinto, como eu sou, via de regra, um magnetizador palmar. Portanto, o fluido sai da minha palma. E tem muitos magnetizadores que são digitais, os fluidos saem das pontas dos dedos. Eu, por ser palmar, o fluido eu sinto sair aqui, e aí eu provoco uma convergência através dos dedos. Algumas pessoas que já me viram fazer introjeção dizem que eu fico parecendo que eu estou incorporado. Não, até porque eu não mudo nada. Agora, a minha mão, ela se muda. Os meus dedos começam a se movimentar. E eu não consigo fazer de outro jeito. Só que ali eu vou dando um pulso de para onde o jato vai. E eu costumo dizer, imaginem um feixe de raio laser. Só que os feixes de raio laser que a gente conhece, eles são retilíneos. Esse da introjeção, eles são móveis. Você vai levando ele para onde você quer. E se você tiver uma percepção de evidência, você vê o rastro. Ele não apaga. Por onde vai ficando aquela marca de onde você está passando. E aqui eu conduzo. E sei quando chega no ponto. Aí a pessoa pergunta, e como é que você sabe? Eu não sei, mas eu sei. Eu não sei dizer, mas eu sei. Então, de repente, eu já notei que tem um nódulo, vamos imaginar, um nódulo aqui nesse ponto. Ora, se eu já sei que tem um nódulo, eu sei quando eu chegar no nódulo, ou então eu não sabia que tinha um nódulo. Então, são coisas extremamente subjetivas, reconheço, mas que são extremamente eficientes e que existem. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer introjeção, nem isso tinha nome, nem eu nunca tinha lido em nenhum lugar nada parecido. Parecia coisa da minha cabeça. Como eu nunca tive nenhuma mediunidade ostensiva, então não era um fenômeno mediúnico, era um fenômeno magnético. Mas na hora em que você começa a ter reversão de ações, ou de resultados, aí você diz, bom, então aquele negócio funcionou. E aí a gente vai aprimorando. Um amigo nosso já desencarnado, que ele teve tumor de cérebro, foi uma das pessoas com quem eu usei muito a projeção magnética. E o médico era furioso com ele. Por quê? Porque o médico, cada vez que fazia uma cirurgia nele, dizia que ele ia ficar inválido. E aí um mês depois ele voltava bonzinho. E o médico ficava chateado, mas porque eu tirei isso, fiz isso e isso, e não é possível. Até que na terceira cirurgia o médico disse, olha, agora não tem jeito, isso aí é um câncer.
E no dia que ele chegou no Leão dizendo que era um câncer, eu digo, eu rasgo meu diploma de magnetizador, mas isso daí não é um câncer. Aí depois foi que eu me lembrei que nem existe diploma de magnetizador. Talvez por isso que eu rasgasse. Porque a gente não tem, a gente rasga à toa, né? E quando ele fez uma outra cirurgia, isso foi da segunda, quando ele fez a terceira, o médico disse, vou mostrar a você que é um câncer. Mas o médico disse, dessa vez eu ganho. E aí mandou o material para a biópsia. E ele não era câncer. Aí foi que ele ficou com raiva, porque não era possível um negócio desse. Já tinha feito 3 cirurgias, até que ele fez a quarta. Na quarta ele tirou praticamente todo o lobo esquerdo, toda a parte cerebral do lado esquerdo. E disse com todas as letras, não anda mais, não fala mais, não vai ter mais nenhum domínio nas suas funções fisiológicas, agora ele vai ter vida vegetativa. E foi assim, porque um mês depois ele estava andando, estava falando, e quando eu perguntei a ele, o que é que você ainda espera da vida? Eu quero fazer um filho. Eu até brinquei com ele, caminho artificial, arrancar lá um não natural. E ele fez o filho. O médico doidou, porque não era possível. Como é possível um negócio desse? Veja que coisa fantástica, isso feito por introjeção, feito também por grandes concentrados para evitar que aquilo se expandisse, mas era algo nele que não tinha jeito, era impressionante como aquilo se potencializava e nascia de novo. E veja que nós lá no Leão, não só eu, mas vários dos que trabalhamos lá, tentamos descobrir de onde vinha aquilo. A gênese, ele desencanou e a gente não descobriu. A gente descobriu como evitar os efeitos, mas o crescimento dele não, porque ele crescia e depois, de um certo ponto, ele começava a dar muita dor e a dar toda uma série de sequelas. Mas ele nem morreu nessa gravidade toda. Ele continuava fazendo, desde a primeira cirurgia, ele nunca mais parou de receber passes lá na nossa casa. E ele vinha fazendo os passes, vinha bem mesmo. Ele andava com uma relativa dificuldade, ele andava assim. Era uma pessoa jovem na época, 30 e poucos anos, e a fala dele ficou comprometida. Oi, tudo bem? Para mim está tudo legal. Então ele falava assim, mas falava tudo, absolutamente tudo. Não teve nenhuma perda em termos de memória cognitiva, não perdeu nada. E ele continuou fazendo o tratamento. Até que um dia ele não foi, numa quarta-feira. E aí o João, inclusive, muito amigo dele também, ligou para ele. Ele disse, eu vou tirar umas férias e não vou fazer o tratamento. Mas por quê? Ele disse, não, eu não vou. Mas você vai para onde? Ele disse, não, vou para a praia. Eu disse, então eu vou lhe fazer os passos lá na sua casa de praia. Ele disse, não, não venha que eu não quero. Mas rapaz, o que houve? Não, eu não quero, inclusive eu vou aproveitar, vou comer churrasco e vou tomar uns vinhos. Eu disse, mas rapaz, você sabe que você não pode. Eu disse, pois é, mas agora eu vou fazer isso. E não apareça porque eu não quero os passes. João examina junto a família dele. Ele foi ao médico. E o médico disse para ele, eu não acredito que você não faça. Que ele queria ele pior, ele queria ele numa cama. Ele disse, doutor, eu vim saber do senhor, o senhor acha quanto tempo eu tenho de vida? Ele disse, você não tem como ninguém dar tempo de vida, porque a rigor já era para você ter morrido. Não há mais qualquer prognóstico para você, porque na realidade você já morreu. Aquela frase destruiu ele psicologicamente. Daquele dia em diante, nunca mais ele quis um passo, nunca mais ele quis um remédio, nunca mais quis nada. A criança estava no 8º mês de gestação e ele desencarnou. Não teve tempo de ver o próprio filho nascer. Porque ele se desesperou com a falta de perspectiva de vida. E ele que já tinha vencido tudo isso.
A nossa mente funciona muito. Como eu disse aqui no início desse módulo, o que a gente precisa é dar a essa mente o poder das decisões positivas, porque as negativas vão nos destruir de um jeito ou de outro. E nós podemos viver positivamente, aproveitar tudo isso. Temos introjeções muito felizes e temos introjeções infelizes, como foi essa que esse médico sem querer fez nele. Aquilo o arrasou e fez ele perder todos os avanços que ele já tinha conquistado nesta encarnação. Quando um homem é tido como ele não vai mais se levantar de uma cama, não vai mais falar, não vai ter mais nenhum controle dos seus sistemas fisiológicos, esse homem chega a ter uma relação sexual com a esposa e produz um filho, isso pouco tempo depois, você duvida mais do quê? Você só duvida agora que as forças positivas são fracas e as negativas são fortes. Criações energéticas, criações fluídicas, elas dependem muito do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente direciona, e depois em dar ânimo à pessoa que está sendo atendida. Dá ânimo, como disse Jesus, dá bom ânimo, estimula. Não, mas a pessoa, para mim, ela desencarna daqui para amanhã. Tá bom, então não diga que ela desencarna daqui para amanhã, diga que daqui para amanhã você vai fazer um esforço ainda melhor para que ela tenha uma vida ainda melhor. Se ela desencarnar, está na vontade divina, não na sua. Você pode fazer grandes introjeções, nós podemos, todos nós podemos. Magneticamente, às vezes é complicado, às vezes pede sabedoria do gestual, sabedoria do uso das técnicas, sabedoria de apurar o tato magnético, assim como também a sabedoria do que nós podemos esperar, elas não se dão por acaso. As curas, elas atravessam um caminho lógico. Toda cura, ela atravessou um caminho lógico. E se você não consegue ter um barco para navegar e atravessar o oceano, vai ter um momento que a gente vai ter igual a Moisés, vai ter que ser igual a Moisés. Abrir espaço no oceano para a gente atravessar. E é possível, magneticamente é possível. Agora, nos preparemos para isso. A teoria existe. Os exemplos hoje existem. Porque até então a gente só tinha exemplos de mediunidade. O médium fez isso e a pessoa ficou curada. Você pergunta, e como é que você fez? Eu não sei, foram os espíritos. E a gente não tinha como aprender. Hoje nós já temos. Tem pessoas que fazem isso. E muitas. Algumas sofreram. Eu, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha nem a quem perguntar, nem com quem trocar ideia, não tinha literatura, não tinha nada. Era praticamente eu comigo. Lógico que eu estou dizendo aqui uma aberração, era eu comigo e um mundo espiritual enorme, com certeza, torcendo para que desse certo. Mas eu não os via, eu não os ouvia. Então tinha que ser ou na hora do sono, ou na hora do agarro, você disse, peraí, mas minha mão parou aqui. Parou porque o Espírito segurou? Não, ele não segura a minha mão. Se a minha mão parou aqui, é porque aqui tem alguma coisa. O que teria aqui? E aí eu começava a investigar. Por que é que o passe que eu fiz deu errado? E eu não tinha medo de discutir isso. Eu não tinha medo nenhum de algo que não desse certo. Eu ia aprender, ia buscar. Eu nunca me considero assim, por favor, apesar de eu dizer desse jeito, eu não me considero exemplo para ninguém. Para ninguém. Mas eu tenho uma vida que me levou a muitos momentos difíceis. Não porque alguém perseguiu, porque alguém não gostou de mim, não, isso não me pesa nada. Mas me pesava eu comigo mesmo, saber que eu tinha possibilidades e não conseguia. Como, por exemplo, uma amiga de infância que desencarnou por conta de esclerose lateral amiotrófica. E eu fiz de tudo que eu sabia, tudo. E não consegui nem estancar, nem reverter a doença. Quando ela desencarnou, eu quase desencarnava junto emocionalmente. Eu dizia, como é que pode? Eu tentei tanto. E era legal, quando eu aplicava passes nela, ela não tinha problemas digestivos, ela não tinha problemas de hipertensão, ela não tinha, desapareciam todos os problemas, menos a esclerose. E ela desencarnou. E a única coisa que me restou depois foi, olha, você sabe o quanto isso é ruim.
Então me ajude, porque no dia que aparecer pacientes com esclerose lateral amiotrófica, você vai ter que me ensinar, já que eu devo aprender sozinho. Até hoje, são muito poucos os pacientes de esclerose lateral amiotrófica que procuram as casas espíritas. Então o universo é muito pequeno nesse ponto. E talvez para mim tenha mais demorado ainda, porque eu acredito que eu ainda não estou tão habilitado para investigar isso. Mas é uma possibilidade. De onde está vindo a esclerose lateral amiotrófica? Quem é que é o elemento que faz isso romper ou irromper? Onde é que nós vamos mexer para descobrir? Eu não sei, até hoje eu não sei. Mas eu sei que tem. E sei uma única informação que o mundo espiritual um dia deu uma reunião mediúnica do nosso grupo. Quando você for estudar isto, estude a pele. Também só disseram isso. A pele. Estude a pele. E numa estatística americana baseada nos dados da Austrália, que eu li há muito tempo, de que a esclerose lateral amiotrófica ela é mais forte em países tropicais do que não tropicais. E quem mede a incidência dessa história de tropicalidade ou não é a pele. Só que eu não quero que ninguém adquira esclerose lateral amiotrófica para poder fazer a pesquisa. Portanto, vamos em frente. Criações fluídicas, possibilidades imensas. Complexo? Sim, é complexo. Eu não poderia chegar aqui e dizer, olha, isso é a coisa mais fácil do mundo. Você pensa aqui, eu vou colocar aqui um fluido que vai resolver. É complexo. Mas tem a grande notícia, é extremamente viável. E a gente pode, desde que a gente use essa energia, que hoje a gente usa de uma forma negativa, a gente use ela de forma positiva. Em vez da gente desejar que o poste apareça na frente daquele motorista e a gente tem que depois socorrer no hospital com paralisias, é melhor que a gente pense assim, meu irmão, da próxima vez, ou desvia ou use o freio. E ele sentiu uma vibração, nossa, que coisa amorosa veio daquela pessoa que tomou o banho de lama. E aí a nossa criação fluida começa a ser melhor. Está na hora do nosso intervalo, né, Roberto? Você não sinalizou, mas...